Mate sucesso para mais um vídeo, desta vez para a resolução de um problema acerca de funções. E diz o seguinte: considera a função f do domínio R, definida por fx igual a e elevado a x vezes x ao quadrado menos x menos 2. Tenho agora 4 questões com algumas alíneas para este enunciado e eu vou começar por resolver aqui a 1.1 e ainda neste vídeo resolverei as restantes. Começando então pela 1.1. Das afirmações seguintes, apenas uma é falsa. Indique-a. Portanto, estamos à procura da afirmação falsa. E, portanto, terão de existir 3 verdadeiras. Vamos começar aqui por analisar a primeira. Os pontos A e B de ordenada nula, cujas abscissas são respectivamente o maximizante e minimizante de f, são simétricos relativamente à reta de equação x igual a menos 1 meio. Bom, estou a falar de 2 pontos, A e B, que têm ordenada nula, portanto, e que são respectivamente o maximizante e minimizante de f. E o que é que nos indica, o que é que permite estudar os minimizantes? É a primeira derivada de f. Fazendo a primeira derivada, igualando a zero, e depois vamos ver realmente se a função à esquerda e à direita de cada um dos zeros cresce e decresce através de uma tabela de sinais e concluímos se serão maximizante ou minimizante. E por isso, eu vou começar exatamente por determinar a derivada f' de x. E, portanto, fico com a derivada, portanto, e elevado a x, x ao quadrado menos x menos 2, derivada. Tenho aqui a derivada de um produto. Vou aplicar a fórmula da derivada do produto, que é a derivada do primeiro, vezes o segundo, x ao quadrado menos x menos 2, mais o primeiro, vezes a derivada do segundo. E agora, a derivada de e elevado a x dá e elevado a x, pelas fórmulas de derivadas, é uma derivada fácil. Aqui fica na mesma x ao quadrado menos x menos 2, mais e elevado a x. E agora, a derivada de x ao quadrado dá 2x, a derivada de menos x dá menos 1 e a derivada de menos 2 dá 0. Portanto, 2x menos 1. Agora, podemos colocar aqui em evidência o e elevado a x e fica x ao quadrado menos x menos 2 mais 2x menos 1. E agora, poderemos fazer as operações aqui dentro. X ao quadrado, 2x menos x dá x, portanto mais x, menos 2 menos 1, menos 3. Ora, está aqui a expressão da derivada, eu vou escrever aqui em cima. Portanto, f' de x é igual a e elevado a x, x ao quadrado mais x menos 3. Bom, vou agora apagar aqui os cálculos que utilizei para determinar a derivada, para dar seguimento ao resto do exercício. O que é que preciso agora? Os zeros da derivada, para estudar então, para encontrar os maximizantes e minimizantes, preciso de determinar zeros da derivada. Eu vou fazer então aqui f' de x igual a 0, que dá e elevado a x, x ao quadrado mais x menos 3, igual a 0. Aplico aqui a lei do anulamento do produto. Reparem que a lei do anulamento do produto, quando tenho um produto igual a 0, permite concluir que pelo menos um deles tem que ser 0, um dos fatores, é elevado a x igual a 0, ou x ao quadrado mais x menos 3 igual a 0. E daqui, portanto, isto é uma condição impossível, e aqui temos x ao quadrado mais x menos 3 igual a 0, forma resolvente, x igual a menos b, portanto, menos 1 mais ou menos raiz de b ao quadrado, ou seja, 1 ao quadrado, que dá 1, menos 4ac, como o c é negativo vai ficar aqui mais, 4 vezes 3, 12, portanto vamos ficar aqui com 2 vezes 1, 2, x igual a menos 1 mais raiz de 13 sobre 2, ou x igual a menos 1 menos raiz de 13 sobre 2. Bom, um destes será o maximizante e o outro o minimizante. Eu vou aqui organizar os dados numa tabela para que tudo fique mais claro. Podem organizar da seguinte forma. Eu vou fazer assim. Vamos ver se me cabe aqui neste cantinho, porque vou precisar ali do espaço. Ora, f', f. Temos aqui de menos infinito a mais infinito. E agora, aqui nesta tabela, devemos colocar os zeros da derivada. Portanto, vemos o domínio, não é? O domínio é R, menos infinito a mais infinito. E aqui os zeros de derivada, que são 2. Agora reparem, como tenho aqui expressões um pouco extensas, vou fazer o seguinte. Vou utilizar aqui um truque, que posso fazer pelo facto de estar aqui a fazer um vídeo. Permite-me fazer isto. Vou chamar este zero a esta cor.
Reparem que eu tenho que colocar por ordem, ok? Portanto, primeiro o menor, e o menor é este, que é negativo. Reparem, aqui fica menos 1 menos raiz de 13, e aqui está menos 1 mais raiz de 13. Eu vou já falar desta questão da simetria relativamente à reta de equação x igual a menos 1 meio. Portanto, mas este roxo terá que vir para aqui, ok? Escrevi aqui. E agora a outra cor, uma cor que ainda não utilizei aqui, deixem-me ver, pode ser, por exemplo, este amarelo. Portanto, este 0 vem para aqui, ok? E agora preenchemos a tabela. Preenchendo a tabela, portanto, sabemos então que a derivada se anula aqui e aqui. Agora reparem, a expressão da derivada, eu quero saber agora os sinais da derivada. É dada por e elevado a x, x ao quadrado mais x menos 3. O e elevado a x não altera o sinal, é sempre positivo, portanto não vai ter interferência no sinal. Este fator, como estamos aqui a multiplicar, não é? Este fator é que vai, digamos, decidir o sinal desta expressão, dependendo do x. Como temos aqui uma expressão quadrática, cujo gráfico dará uma parábola, que está voltada para cima porque o coeficiente do x ao quadrado é positivo, sabemos que temos então uma situação deste tipo. Vou fazer aqui o esquemazinho. Uma parábola, com cavidade voltada para cima, então entre os zeros, que sabemos que são estes dois, é negativa, à esquerda de cada um deles e à direita é positiva. Uma outra, portanto, sabemos que aqui é menos, aqui é mais e aqui é mais, por um esquema deste tipo, porque a função assim o permite, mas tem também uma alternativa mais universal, que é substituir por valores que estão aqui no meio, portanto, um valor entre este zero e este, substituem aqui na expressão e vem-se dar positivo ou negativo. Depois substituem por um valor aqui à direita deste zero e vem-se dar positivo ou negativo. E podem ir por aí também. Bom, neste caso, cresce, decresce, cresce. Temos aqui um maximizante e temos aqui um minimizante. A função terá aqui um máximo e aqui um mínimo. Agora reparem, para responder à questão, até podem visualizar melhor os zeros desta forma. Reparem, eu separo aqui a fração menos 1 meio mais raiz de 13 sobre 2, ou x igual a menos 1 meio menos raiz de 13 sobre 2. Bom, o que é que acabámos de ver? Que um deles é maximizante e outro minimizante, ok? Digamos que maximiza a função e o outro minimiza. Digamos que o f deste será um máximo e o f deste valor será um mínimo. E são simétricos relativamente à reta de equação x igual a menos 1 meio? Bom, são, porque, reparem, o que é que temos aqui? Menos 1 meio mais raiz de 13 sobre 2, menos 1 meio menos raiz de 13 sobre 2. E, portanto, há aqui uma simetria relativamente a esta reta, porque ao menos 1 meio estou a adicionar uma quantidade e estou a subtrair a mesma quantidade. E por isso há uma simetria relativamente a esta reta, x igual a menos 1 meio, será uma reta, portanto, vertical. Digamos que estas abscissas estão à mesma distância de menos 1 meio, estão à mesma distância de menos 1 meio, estas duas, porque estamos a adicionar raiz de 13 sobre 2 e a subtrair raiz de 13 sobre 2 a este menos 1 meio. Bom, e por isso esta afirmação é verdadeira, estamos aqui a ver, é verdadeira, portanto esta não é a afirmação certa, porque nós estamos à procura da falsa. É importante não esquecermos isso. Estamos à procura da falsa, portanto, esta não é a resposta certa, embora seja uma afirmação verdadeira. Bom, eu vou fazer o seguinte, vou aproveitar já esta tabela, porque está aqui basicamente tudo feito. Reparem, numa questão com várias alíneas, poderemos utilizar, portanto, o que já fizemos nas alíneas anteriores. E reparem que aqui na 1.3 pede, na B, a monotonia e existência de extremos relativos. Talvez fizesse sentido até a 1.3 estar antes da 1.2, mas portanto calhou assim. O que eu vou fazer é já responder aqui a 1.3b, ok? Vou já responder aqui a 1.3b, dando então aqui a monotonia, o estudo da monotonia e extremos, que agora é só escrever, é só dizer assim, podemos observar ali na tabela. Portanto, 1.3, f é crescente em menos infinito, reparem, estamos a ver aqui na tabela, de menos infinito até este zero, até menos 1 menos raiz de 13 sobre 2, e também é crescente depois deste zero a mais infinito. Portanto, de menos 1 mais raiz de 13 sobre 2 a mais infinito. F é decrescente. Eu relembro que estou então a responder à monotonia, que é o que perguntam no 1.3, ok?
em... Ora, é decrescente em, vamos ver na tabela, deste 0 a este, ou seja, de menos 1 menos raiz de 13 sobre 2 até menos 1 mais raiz de 13 sobre 2. Bom, e agora dizer f tem mínimo, máximo, vou começar pelo máximo, máximo relativo em, peço desculpa, ou em ou para x igual a este 0, reparem o máximo, cresce, decresce, x igual a menos 1 menos raiz de 13 sobre 2. Aqui chama a atenção que não estão a pedir para determinar o máximo, por vezes podem pedir, e então eu teria que fazer o f deste valor, ok? Neste caso, quando pedem para estudar quanto à monotonia e existência de extremos, desculpa, é para dizer onde é que cresce e decresce, e onde é que tem máximo e mínimo, que é o que eu estou aqui a dizer, ok? F tem mínimo, peço desculpa mais uma vez, mínimo relativo em x igual, e portanto, menos 1 mais raiz de 13 sobre 2. Bom, o que eu fiz, relembro, foi responder então já a 1.3, porque tinha aqui tudo já feito, e agora vou analisar as outras afirmações. Portanto, já vimos que, eu vou agora apagar, vou só deixar ali a derivada, que pode dar jeito ainda. Vou apagar e vou analisar a afirmação B e vou por aí, depois analisar a C, até encontrar a falsa. Se a B já for falsa, ok, já nem precisaria de fazer mais nada. Neste caso estou aí por ordem. E na B, diz o seguinte: o gráfico de F tem 2 e só 2 pontos de inflexão. Um de abscissa positiva e outro de abscissa negativa. O que é que permite estudar a existência de pontos de inflexão? É a segunda derivada. Por isso é que eu deixei aqui já a derivada. Vou fazer novamente f duas linhas de x, que é a derivada desta. Então fica elevado a x. Ui, peço desculpa que isto atacou aqui um bocado. Ui, bom, penso que está. vamos tentar. Peço desculpa então por esta tosse que está a surgir aqui ao meio do vídeo, mas dará para concluir. Então, tenho novamente aqui a derivada de um produto, que é a derivada do primeiro, vezes o segundo, mais o primeiro, vezes a derivada do segundo. A derivada da e elevado a x, até já vimos há pouco, dá e elevado a x, vezes x ao quadrado mais x menos 3, mais e elevado a x. A derivada de x ao quadrado dá 2x, a derivada de x dá 1, a derivada de menos 3 dá 0. Colocando novamente o e elevado a x em evidência, fica x ao quadrado mais x menos 3, mais 2x mais 1. Ou seja, e elevado a x, x ao quadrado, mais 3x, menos 3 mais 1 dá menos 2. Eu vou também colocar ali em cima a segunda derivada. Agora já vou apagar aqui este cálculo auxiliar, que foi a tabela, porque agora vamos estudar então a segunda derivada. E eu vou escrever então aqui em cima, a segunda derivada deu esta expressão, e elevado a x, x ao quadrado mais 3x menos 2. É um pouco trabalhoso, mas a estratégia é um pouco idêntica ao que fiz já para a primeira derivada, porque agora vou determinar os zeros da segunda derivada em busca dos pontos de inflexão, da existência de pontos de inflexão. Neste caso, interessa apenas conhecer as abscissas. Então, f duas linhas de x igual a 0, ou seja, e elevado a x, x ao quadrado mais 3x menos 2 igual a 0. Lei do anulamento do produto, novamente, é elevado a x igual a 0, ou x ao quadrado mais 3x menos 2 igual a 0. Condição universal, condição impossível aqui, forma resolvente, x igual a menos b, ou seja, menos 3. Ora, menos 3, mais ou menos.
Ora, mais ou menos, b ao quadrado dá 9 menos 4ac. Como o c é negativo, fica aqui mais. 4 vezes 2, 8. A dividir por 2a, 2 vezes 1, 2. Ou seja, x igual a menos 3 mais 9 mais 8, 17. Raiz de 17 sobre 2. Ou x igual a menos 3 menos raiz de 17 sobre 2. Bom, o gráfico de f tem 2 e só 2 pontos de inflexão. Bom, se tiver há 2, porque só há aqui 2 zeros da derivada, e um é da abscissa positiva e outro negativa, sim, é verdade, porque... É verdade, quer dizer, vamos ver ainda se são pontos de inflexão, porque o gráfico tem que mudar de concavidade, não é? Vamos já analisar isso. No entanto, imaginem que aqui dava 2 positivos, então já era falso. Mas não, este é negativo, reparem, basta olhar para o numerador, menos 3 menos raiz de 17 é negativo, menos 3 mais raiz de 17 é positivo, porque raiz de 17 é superior a 3, e portanto é um positivo e outro negativo, sim. Vamos ver se realmente através da tabela podemos concluir que são pontos de inflexão. Teríamos esse cuidado, faríamos f duas linhas, f de menos infinito a mais infinito. Vou colocar aqui também os zeros da segunda derivada. Vou adotar aqui a mesma técnica de há pouco. Portanto, o primeiro deles, que é este, vem para aqui, ok? Tem que estar por ordem. O segundo, que é este, que é então positivo, vem para aqui, ok? E mais uma vez temos algo também parecido, portanto a segunda derivada anula-se aqui e aqui. Reparem que também é dada aqui por uma expressão quadrática, que está aqui na expressão da segunda derivada. Tem a concavidade voltada para cima, portanto é negativa aqui e aqui positiva, positiva. Volto a dizer, podem também substituir por valores e vão chegar à mesma conclusão. Portanto, concavidade voltada para cima, para baixo, para cima, ponto de inflexão, um da abscissa positiva, outro da abscissa negativa, e por isso esta é uma afirmação verdadeira, então não é a resposta certa. Bom, avançamos então para a C. O gráfico de f tem a concavidade voltada para cima em R+. Bom, até temos aqui já o estudo basicamente feito. Sabemos que este é um valor negativo e este é um valor positivo, portanto sabemos que o zero está por aqui. E então, sabemos que há aqui em R+, reparem, de 0 até este valor, que é um valor positivo. Sabemos que tem a concavidade voltada para baixo, e então esta afirmação já é falsa. Portanto, é a resposta certa ao problema, porque é falsa a afirmação. Reparem, para ter a concavidade voltada para cima em R+, teria de ter a concavidade voltada para cima em todo o R+. E no caso, sabemos que uma vez que este é um valor negativo e este é um valor positivo, o zero está aqui, e então há aqui uma parte de R+, onde tem a concavidade voltada para baixo. E por isso, esta afirmação já é falsa só por esse fato. Facto, não é? Agora, esta já não é preciso estudar, de qualquer maneira, resolver esta equação também não seria difícil. Eu não vou agora, porque o vídeo já vai ficar longo, uma vez que não é necessário, não vou investir tempo agora nesta inequação. Bom, porque também dava algo parecido com isto que eu estou aqui a fazer, ok? Era só colocarem, posso dar aqui a ideia, portanto, ao fazerem f de x menor que 0, vou dar aqui só as orientações. Se quisessem testar, x ao quadrado menos x menos 2 menor ou igual a 0, faziam uma tabela de sinais, onde iriam colocar o e elevado a x é sempre positivo, portanto, poderiam colocar até só o x ao quadrado menos x menos 2. Tem dois zeros, vai dar a tal parábola, tem a concavidade voltada para cima, portanto, menos, mais, aqui era menos, mais, ali mais, e portanto, iriam depois conseguir ver onde é que era positiva. Ou negativa, menor ou igual a 0, digamos. Ora bem, avançando então aqui para a 1.2. Estando respondido a 1.1, vamos para a 1.2. Determina o limite, estes três limites aqui. Eu vou começar pela A, que pede o limite de f de x quando x tende para mais infinito. Então fica o limite de e elevado a x, x ao quadrado menos x menos 2,
quando x tende para mais infinito. Se aplicar aqui limites, dá e elevado a mais infinito ao quadrado, menos mais infinito, menos 2, que dá mais infinito, vezes mais infinito, menos infinito. Menos 2 podemos desprezar, perto do infinito, não é? Que dá aqui uma indeterminação. Indeterminação. Mais infinito, menos infinito é indeterminação. Como é que podemos resolver? Neste caso, basta colocar o x ao quadrado em evidência. Portanto, é elevado a x ao quadrado em evidência. Fica aqui 1 menos x sobre x ao quadrado. Menos 2 sobre x ao quadrado. O x está a tender para mais infinito. Agora vou só simplificar aqui dentro. Limite de e elevado a x ao quadrado. 1 menos 1 sobre x, menos 2 sobre x ao quadrado, fecha, fecha. Quando x tende para mais infinito, isto está resolvido, reparem, dá e elevado a mais infinito ao quadrado, vezes 1 menos 1 sobre mais infinito, menos 2 sobre mais infinito. Mais infinito ao quadrado dá mais infinito. E, portanto, isto dá e elevado a mais infinito, dá mais infinito. Mais infinito ao quadrado dá mais infinito. Portanto, 1 menos 0 menos 0. Ou seja, mais infinito vezes mais infinito, vezes 1. Mais infinito vezes mais infinito, que dá mais infinito. E então está determinado aqui este primeiro limite. Vou agora para o B. Ora, avançando para o B, para B, e para B, pede o limite de f de x quando x tende para menos infinito. Ora, quando x tende para menos infinito, já vai dar um bocadinho mais de trabalho, é preciso mais algumas técnicas, dá também uma indeterminação, mas vamos ver como é que se resolve passo a passo. Então, na B, o limite de f de x quando x tende para menos infinito é igual ao limite de e elevado a x ao quadrado menos x menos 2. Isto quando x tende para menos infinito, que é igual a e elevado a menos infinito ao quadrado, menos infinito, menos 2, que por sua vez dá e elevado a menos infinito é 1 sobre e elevado a mais infinito, menos infinito ao quadrado dá mais infinito, menos 2, 1 sobre mais infinito dá mais infinito, menos 2 dá mais infinito, e isto dá, se quiserem, infinito sobre infinito, ou 0, 1 sobre mais infinito dá 0, 0 vezes mais infinito, que é indeterminação. Bom, como é que posso sair desta indeterminação? Vou fazer então o limite de e elevado a x ao quadrado menos x menos 2, e neste caso podem optar por fazer aqui uma mudança de variável. Vou fazer aqui uma mudança de variável, dizendo que y é igual a menos x, e reparem que se y é igual a menos x, x é igual a menos y, e quando x tende para menos infinito, que é o que temos no exercício, então o y fica a tender para mais infinito. E isto é interessante porque temos um limite notável no formulário, que é este, o limite de e elevado a x sobre x elevado a p, quando x tende para mais infinito, é igual a mais infinito. Está no formulário do exame. E como tal, poderemos aqui aplicar. Eu vou fazer então essa mudança de variável, ok? Onde tenho x, vou colocar então menos y. E fica limite de e elevado a menos y. O y tende então para mais infinito. Menos y ao quadrado. Menos y. Menos 2. Isto dá limite de 1 sobre e elevado a y, menos y ao quadrado é o mesmo que ter y ao quadrado, mais y menos 2. Isto quando y tende para mais infinito. Bom, e agora, o que é que posso fazer? Posso separar aqui, fazer aqui a distributiva no fundo, limite de y ao quadrado sobre e elevado a y, mais limite de y sobre e elevado a y, menos
limite de 2 sobre e elevado a y. Isto quando o y tende para mais infinito, quando o y tende para mais infinito, quando o y tende para mais infinito. Bom, e agora, comparando com este limite notável, eu tenho aqui já praticamente tudo, mas digamos que o numerador e o denominador estão trocados. Quando é assim, não há problema, porque é fácil trocarem, ficarem a ver aquilo que precisam. Fazem o inverso do inverso, duas vezes o inverso, ou seja, 1 sobre, e agora trocam o numerador com o denominador, e está feito, porque reparem que se fizerem aqui o produto dos termos pelos meios, vai dar exatamente aquilo. Portanto, y maior que, aliás, y tender para mais infinito, mais limite, aqui vou fazer o mesmo, é elevado a y sobre y, o y tende para mais infinito, menos o limite de 2 sobre e elevado a y, o y a tender para mais infinito. Então temos 1 sobre, o limite agora passa para o denominador, que é exatamente o limite notável que dá mais infinito, mais 1, aqui a mesma coisa, também é o limite notável, mais infinito, menos 2 sobre mais infinito. Isto dá 0 mais 0, reparem, 1 sobre mais infinito dá 0. Então 0 mais 0 menos 2 sobre mais infinito também dá 0. 0 mais 0 menos 0 dá 0. E portanto está determinado também aqui este limite fx quando x tende para menos infinito. E já agora aproveito para o seguinte, reparem que na questão a seguir, aliás, esta 1.3b já está respondida, respondi na 1.1, e a 1.3a, parte dela, porque pede a existência das assíntotas, reparem que eu ao fazer este limite, o limite fx quando x tende para menos infinito, como deu 0, posso concluir que é uma assíntota horizontal, y igual a 0. Mas eu irei falar disso mais à frente, portanto, sem stress para já, porque, portanto, falarei na devida altura. Agora, como este limite já está determinado, eu depois não vou resolver novamente. Quem precisar de ver, pode voltar o vídeo atrás e ver com mais atenção. O limite é o mesmo. Aliás, nem é bem assim, é pelo facto de já termos feito este limite e ter dado uma constante. Reparem que quando fazem o limite de uma função, quando o x tende para mais ou menos infinito e dá a constante, ficamos a saber que y igual a essa constante é uma assíntota horizontal. E, portanto, uma vez que pedem as assíntotas a seguir, podemos logo tirar essa conclusão. Bom, mas antes vou fazer aqui a linha C, que é o limite, portanto, ali daquela expressão, agora um pouco mais complexa, que diz o seguinte, portanto, C, limite de fx sobre e ao quadrado, x ao cubo menos 3x ao quadrado mais 4, menos 1 sobre x menos 2, isto quando x tende para 2. Bom, se aplicar aqui limites, aliás, primeiro vou substituir a expressão fx por esta, portanto fica elevado a x ao quadrado menos x menos 2, sobre e ao quadrado, x ao cubo, menos 3x ao quadrado mais 4, menos 1 sobre x menos 2, isto quando x tende para 2. E o que é que vou fazer agora? A primeira coisa que vou fazer é substituir o x, a ver se tem indeterminação, e se tem indeterminação, que indeterminação é que tenho. Então fica 2 ao quadrado, menos 2, aqui é ao quadrado, 2 ao cubo, menos 3 vezes 2 ao quadrado, mais 4, menos 1 sobre 2 menos 2. Isto aqui dá, ora, este corta com este, aqui dá 0 sobre 0, que é uma indeterminação, 1 sobre 0, mas já temos aqui indeterminação. Ops, peço desculpa, este agora foi mais forte um bocadinho. De qualquer maneira, não está em causa a continuidade do vídeo e, portanto, até porque não quero agora já, portanto, estragar o que já foi feito, peço desculpa mais uma vez e vou continuar aqui a resolução. Portanto, deu aqui a indeterminação, como é uma indeterminação 0 sobre 0 e como temos na expressão polinómios, o que eu vou fazer é fatorizar, que é o que se deve fazer, fatorizar aqui, portanto, os polinómios. Eu vou começar aqui a fatorizar o do denominador. E o que é que podem fazer para fazer essa fatorização? Aplicar a regra de Ruffini, porque reparem, neste polinómio aqui, eu aplicando aqui a regra de Ruffini, conheço um zero, e conheço um zero porquê?
Porque reparem que quando substituíram aqui o x por 2, aqui deu 0. Tanto deu 0 neste como deu neste. Portanto, o 2 é 0 deste polinómio e deste. Então eu vou colocar aqui o 2 porque sei que é 0. E agora vou colocar os coeficientes. Atenção, portanto, o coeficiente do x ao cubo é 1, o coeficiente do x ao quadrado é menos 3, o coeficiente do x é 0, cuidado aqui com este 0, não está lá, mas devem colocar aqui 0. E agora a regra do refino, este cai, o 1 cai, portanto 2 vezes 1 dá 2, menos 3 mais 2 dá menos 1, 2 vezes menos 1 dá menos 2, 0 mais menos 2 dá menos 2, 2 vezes menos 2 dá menos 4, e aqui tinha mesmo que dar 0, porque sabemos que este 2 é 0 do polinómio, portanto tinha que dar 0 aqui no resto. Bom, e o que é que sabemos? Este polinómio que tínhamos inicialmente escreve-se então de outra forma, de forma fatorizada. X menos o zero conhecido, ou seja, x menos este valor, x menos 2, vezes o polinómio que tem estes coeficientes, e é um polinómio com um grau inferior ao grau que tínhamos. Tínhamos de grau 3, então este é de grau 2. O coeficiente do maior grau é 1, portanto fica x ao quadrado menos x menos 2. E assim, reparem que dá para simplificar aqui, porque fatorizamos, e neste caso até nem vai ser necessário, portanto, fatorizar o outro, porque já estamos a obter aqui um polinómio igual ao que está no numerador, x ao quadrado menos x menos 2. Se não fosse o caso, o que é que faziam? Fatorizavam também o do numerador e algum fator, iria cortar pelo menos um fator. Neste caso, reparem que este aqui já simplifica com este e, portanto, damos aqui continuidade ao exercício, fica limite e elevado a x sobre e ao quadrado x menos 2 menos 1 sobre x menos 2. O que é que posso fazer agora? Podemos ir testando a ver se saímos da indeterminação, não é? Mas se eu colocar aqui, portanto, e elevado a 2 corta com este, aqui fica 1 sobre 0 e que dá infinito, menos, portanto isto iria dar mais ou menos infinito, mas depois com este menos infinito ia continuar na indeterminação. Então o que é que fazemos? Vou igualar aqui denominadores, eu já tenho aqui este x menos 2 e já tenho aqui este x menos 2 também. Falta multiplicar esta fração por e ao quadrado para ter o mesmo denominador. Então fica e elevado a x menos e ao quadrado sobre e ao quadrado x menos 2. Aqui é um x, quando x tende para 2. Agora o que é que vou fazer? Colocar o e ao quadrado em evidência. Isto já com olho aqui, neste limite notável. E elevado a x menos 1 sobre x, quando x tende para 0, é igual a 1. Porque, reparem, se eu colocar aqui o e ao quadrado em evidência, fica e elevado a x sobre e ao quadrado menos 1 sobre e ao quadrado vezes x menos 2, quando x tende para 2. E reparem que o e ao quadrado agora aqui simplifica com este, e ficamos com limite de e elevado a x menos 2 menos 1 sobre x menos 2. Isto quando x tende para 2. Mas reparem que quando x tende para 2, x menos 2 tende para 0. Então fazendo aqui uma mudança de variável, que é y igual a x menos 2, fica e elevado a y menos 1 sobre y quando o y tende para 0. Isto fazendo a mudança de variável, y igual a x menos 2. Quando x tende para 2, y fica a tender para 0. E então, pelo limite notável, isto dá 1. E fica assim calculado aqui a linha C. Bom, portanto isto permite avançar para a próxima questão, que é: faça o estudo da função f relativamente à existência de assíntotos do seu gráfico, monotonia e existência de extremos. Bom, monotonia e existência de extremos está feito já no 1.1, relembro. Relativamente às assíntotas, então, começando pelas assíntotas verticais. F é contínua, porque é o produto de funções contínuas. F é contínua em R. Logo, o seu gráfico não tem assíntotas verticais.
verticais. Relativamente às assíntotas não verticais, que podem ser, portanto, oblíquas ou horizontais. Eu vou então utilizar, e já para aproveitar então o que foi feito, vou utilizar um limite, que foi aqui o limite, entretanto apaguei, mas o limite, portanto o B, o limite de f de x, quando x tende para menos infinito, deu 0. Então eu vou aproveitar esse resultado, ok? Dado que, porque eu vou já explicar um pouco melhor, limite de f de x, quando x tende para menos infinito é igual a 0, o gráfico de f tem y igual a 0 como assíntota horizontal. Ok? E agora reparem, quando um gráfico tem uma assíntota horizontal ou oblíqua para um lado, ou para mais infinito ou para menos infinito, para esse lado já não pode ter outra, só pode ter uma, porque o gráfico só pode estar a caminhar, digamos, num determinado sentido. E, portanto, isto permite já só estudar para mais infinito. Então eu vou estudar as assíntotas não verticais, procuro uma reta do tipo y igual a mx mais b. No caso, sei que o m é o limite a existir, é dado por o limite de f de x sobre x, mas já só vou fazer para mais infinito. Porque já sei que para menos infinito existe aqui uma assíntota horizontal, então não pode existir outra. Então, vamos calcular o declive para tentar determinar esta assíntota. Limite f de x sobre x, fica o limite de e elevado a x, portanto, e elevado a x vezes x ao quadrado menos x menos 2, isto tudo a dividir por x, e reparem que se aplicarem aqui limites, isto vai dar em terminação, fica logo aqui mais infinito sobre mais infinito, ainda vai ficar aqui o mais infinito menos infinito aqui dentro. Por isso, eu vou já colocar o x ao quadrado em evidência para caminhar no sentido de sair desta indeterminação. Então fica 1 menos x sobre x ao quadrado menos 2 sobre x ao quadrado a dividir por x, quando x tende para mais infinito. E isto fica igual a limite elevado a x, x ao quadrado, 1 menos 1 sobre x, menos 2 sobre x ao quadrado. Isto tudo a dividir por x, quando x tende para mais infinito. E agora simplifica este x com este do denominador. Fica limite de e elevado a x, v de x, vezes 1 menos 1 sobre x menos 2 sobre x ao quadrado. Quando x tende para mais infinito, e isto dá e elevado a mais infinito vezes mais infinito, vezes 1 menos 1 sobre mais infinito, menos 2 sobre mais infinito ao quadrado, que é igual a mais infinito vezes mais infinito, vezes 1 menos 0 menos 0. Reparem que mais infinito ao quadrado dá mais infinito, e uma constante sobre mais infinito dá 0. E daqui vamos obter mais infinito vezes mais infinito dá mais infinito, vezes 1. 1 menos 0 dá 1, portanto vezes 1 que dá mais infinito. Bom, como deu aqui mais infinito o declive, então já não existe assíntota. Porquê? Se este declive teria que dar um número real. E ainda assim tínhamos de ir calcular o b, porque se o b depois desse infinito, também não existia. Mas neste caso poderemos logo concluir, não existem outras assíntotas, para além daquelas que já referidas, ok? Aliás, daquela já referida, não existem outras assíntotas. Ora bem, então 1.3 está feita, a B, como já disse, está feita no 1.1. Vamos aqui à última, que é, sejam A, B e K 3 números reais. Portanto, A, B e K são 3 números reais. O conjunto de valores de K para os quais a equação f de x igual a K tem exatamente duas soluções é
de A a 0 união com B. Recorrendo à calculadora gráfica, determina os valores de A e de B arredondado às centésimas. Bom, o objetivo é então tentar perceber f de x igual a k tem exatamente duas soluções. Aliás, o conjunto de valores de k para os quais esta equação tem exatamente duas soluções é de A a 0 união com B. Vamos averiguar junto do gráfico da função, para fazer na calculadora, para tentar descobrir este A e este B. Ora, e então, primeira coisa, introduzir o gráfico, portanto, visualizar, introduzir a expressão na calculadora. Eu vou aqui sugerir uma determinada janela para estarmos a ver o mesmo esboço gráfico, digamos. Vamos então aqui o referencial. E se introduzirem na janela, vamos lá ver, esta expressão que aqui está, cuidado com os parênteses e assim, portanto, menos 5 a 5. Isto por vezes tem que se investigar, pesquisar, até também, digamos, fazendo a ligação com o estudo que foi feito anteriormente, até em termos da monotonia e assim. E das assintas, por exemplo, nós já vimos ainda agora que tem uma assinta horizontal quando x vai para menos infinito. Realmente, o gráfico que eu estou aqui a ver é um gráfico deste tipo. Tem assim este comportamento. Isto agora é apenas um esboço, ok? Mas tem um comportamento deste tipo, assim, e depois vai lá para mais infinito. E isto realmente também respeita os cálculos que foram feitos relativamente à concavidade e à monotonia. Reparem que nós vimos que, e já agora só explorando, a função era crescente até um determinado valor, que era o tal maximizante da 1.1, depois decrescia, temos aqui um minimizante, e depois crescia novamente. Vimos que tinha a concavidade voltada para cima, depois voltada para baixo e depois voltada para cima. Portanto, isto só para estarem de acordo também com o estudo que já foi feito, que permite ter mais certezas, e até os valores que foram encontrados nesse estudo podem ajudar aqui na escolha da janela para visualizar melhor o gráfico. Ok? Bom, então, agora entrando aqui, reparem, nós queremos resolver equações do tipo, esta equação, f de x igual a k. Este k, reparem, é igual à função, tem que ser visualizado aqui no eixo ou y. E para que tenha exatamente duas soluções, por exemplo, eu vou aqui determinar já este valor, portanto, poderiam recorrer à calculadora para determinar aqui este mínimo, que é menos 5,91, aproximadamente, menos 5,91. Já agora, vou também determinar já aqui este valor, e serão valores importantes para a resposta, 0,56. Se eu imaginar aqui retas horizontais, e é isto que vai então ajudar a resolver o problema, por exemplo, se este k fosse um valor entre 0 e menos 5,91, por exemplo, menos 5 ou menos 4, está por aqui, não é? No eixo ao y. Então, se este k fosse, por exemplo, menos 4, f de x igual a menos 4 tinha exatamente duas soluções, não é? Que era aqui e aqui. Mas se fosse menos 3, também tinha. Reparem, imaginem retas horizontais. Tinha aqui esta solução e tinha esta. Tinha exatamente duas. Se fosse aqui, se o k for um valor, portanto, muito perto do menos 5,91, também tem aqui, muito perto, mas ligeiramente superior, vá. Também tem aqui exatamente duas soluções. E, portanto, o que estão a pedir é exatamente isso. Reparem, é exatamente os valores de k para os quais esta equação tem exatamente duas soluções. Ora, então o que é que podemos dizer? Podemos dizer que para qualquer k que vai aqui de menos 5,91 até 0, e no zero fechado, porquê? Porque se for 0, se o k for 0, portanto f de x igual a 0, tem aqui esta solução e tem aqui esta também. Portanto, também tem duas soluções. Portanto, f de x igual a k tem exatamente duas soluções para k pertencente a que intervalo? Portanto, ao intervalo de menos 5,91, isto com aproximação, ok?
E aqui é aberto no menos 5,91, porquê? Porque aqui só tem uma solução. Se eu fizesse aqui uma reta horizontal, só ia tocar no gráfico num ponto. Bom, então como vimos, de menos 5,91 até 0, incluindo o 0, tem exatamente duas soluções. Então aqui estas retas horizontais permitem ver que tem exatamente duas soluções. Depois, por exemplo, se eu fizer aqui uma outra reta horizontal, não vou fazer a azul para não confundir ali com, fazer aqui assim a laranja. Se eu fizer agora aqui neste intervalo uma reta horizontal, tem exatamente duas soluções ou não? Para um valor então entre 0 e 0,56. Não, aqui tem esta solução, tem esta e tem esta. Não tem exatamente duas, tem três. E para qualquer valor aqui entre 0, de 0 aberto, até 0,56, tem 3. Mas nós não queremos 3, queremos exatamente 2. Então, só temos o cuidado de verificar que se o K for 0,56, também tem 2. Reparem, eu faço aqui uma reta horizontal, a passar em 0,56, e realmente tem aqui esta, e esta tem exatamente 2 também. Portanto, união com 0,56. Ou seja, o conjunto de valores de K para os quais esta equação tem exatamente duas soluções é de menos 5,91 a 0, união com 0,56. Atenção que isto já não é um intervalo, ok? Isto é apenas o valor 0,56. E por isso podemos concluir que, portanto, logo A é igual, portanto, aproximada às centésimas, ok? A menos 5,91 e B é igual a 0,56. Bom, e fico aqui nesta apresentação. Muito obrigado por assistir, um grande abraço e até um próximo vídeo.